eu sou Clésio, sou educador, trabalho com educação de jovens já há quase 20 anos. Eu trabalho aqui na Associação Bem Comum. Eu sou formado em História e o trabalho que a gente faz hoje na Bem Comum, e que foi um trabalho que eu sempre fiz, é um trabalho menos formal nesse sentido escolar, um trabalho com jovens em projetos. Eu trabalhei pouco na educação formal, sempre trabalhei em ONG, numa perspectiva de fortalecimento dos jovens, de autonomia, deles ganharem autonomia e ganharem consciência sobre eles mesmos e sobre o processo de estudo e de vida em sociedade, cidadania. O trabalho hoje na Bem Comum é um trabalho que a gente trabalha, a gente atende jovens que frequentam este espaço, essa casa, e a gente atende jovens fora da casa. A ideia é que os jovens se fortaleçam. Para nós, na nossa metodologia, que é de educação experiencial, o mundo é uma sala de aula, então todos os lugares são de aprendizagem. O nosso mote são expedições de aprendizagem. Mochila nas costas, a gente cai no mundo. A gente tem priorizado trabalhar com jovens de periferia, jovens pobres, jovens de favela, jovens com famílias com muitos problemas, porque nós entendemos que esses são jovens que não têm acesso a outros programas, a qualidade de formação e a qualificação profissional. Essas são questões que nos movem, assim, olhar para este público. E, claro, montar turmas mescladas, jovens com mais dificuldade. Nosso processo seletivo é muito pouco meritocrático, a gente valoriza os jovens que tenham mais habilidades da educação formal e cognitivas, mas a gente também traz muitos que não estão neste rol. E isso é uma atitude consciente nossa e política. Certo. Clésio, conta pra nós, o que significa para você ser um educador? Acho que a gente tem pensado muito, a gente discute muito isso, e eu tenho pensado muito a respeito do meu papel como educador. Ser educador é uma responsabilidade grande de pensar na introdução de novas gerações nesse mundo social, no mundo que está aí, e de ser exemplo e de entender que precisamos abrir portas para os jovens e crianças, portas para pensar a si mesmo, para construir sua identidade, para se construir no mundo, para construir a sociedade, mas são portas que eu acho que o método que a gente constrói precisa ser um método que eles decidam atravessar essa porta, eles decidam enxergar, eles tomem decisão. O nosso trabalho de educação precisa ser um trabalho em que nós somos exemplo para uma juventude, para uma infância que vem aí, mas um exemplo responsável e que trabalha em prol da autonomia deles de maneira reflexiva, sem opressão. Eu acho que é importante lembrar que nós temos uma tradição de educação no Brasil, que é uma tradição autoritária. A educação no Brasil ela se construiu de maneira autoritária. A gente tem um histórico de educação jesuítica religiosa que não dá para a gente desconsiderar no nosso trabalho educativo. Não é à toa que nós temos uma educação disciplinadora no Brasil, e é uma educação que não valoriza e não explora muito a reflexão e a construção conjunta. Então, ser educador para mim é abrir portas e possibilidades das pessoas trazendo o que tem de melhor de si para o mundo e para a sociedade. Que características ou habilidades você acha que são importantes para alguém que deseja estar neste lugar de educador? Eu acho importante que o educador seja capaz de criar vínculo, produzir empatia. Eu acho que, acima de tudo, ele precisa ter clareza de que ele está num lugar de referência o tempo inteiro. Ele é 100% referência e exemplo, que vai ser imitado, que vai inspirar.
Autoconsciência, eu acho que é uma coisa importante, para ter consciência de si, muita consciência de si, o que tira você do sério, o que te mobiliza, o que te paralisa, porque estar num processo de educação, seja numa sala de aula, seja num projeto, é uma aventura cotidiana de você se surpreender e de você ser tocado para o bem e para o mal. Muito autocontrole, muita seriedade, capacidade de motivar de uma maneira envolvente, e eu diria uma coisa que talvez as pessoas não é um item muito corrente, mas precisa gostar de estar com gente e ter clareza de que desenvolver o outro também é um processo de sedução pelo conhecimento e pelo comportamento. Eu não estou falando aqui de sedução amorosa ou sexual, estou falando de uma sedução pelo saber e por este convívio humano. Eu acho que valorizar alguns comportamentos e valores como solidariedade, então ser solidário e entender que acima de tudo nós educamos pelo exemplo. Eu acho que a gente insiste muito numa educação que ela é mais imperativa, de ordenar ou mandar, mas nós educamos muito pelo exemplo. É muito importante ter isso como claro na mente, que nós somos exemplo o tempo inteiro. E talvez saber que sim, a afetividade ela é um instrumento importante no trabalho educativo, e como é que você equaliza essa afetividade com uma certa com essa construção da autoridade. Entender que a autoridade se constrói pelo saber também. Ela é uma autoridade que os laços afetivos ajudam, mas o saber contribui muito, e colocar o seu saber a favor do outro. Acho que o educador, do meu ponto de vista, do trabalho educativo no qual eu acredito, o educador precisa colocar o seu conhecimento, o seu saber a favor do desenvolvimento do outro. Portanto, generosidade é uma coisa determinante neste processo. É importante ensinar a pensar, a enfrentar desafios internos e externos, e fazer do ato de viver a grande oportunidade para ampliação de subsídios na investigação da própria realidade. Só assim uma transformação terá êxito e permitirá que cada indivíduo contribua para o progresso consciente dos valores morais e espirituais, esforçando-se para cunhar um novo modelo de sociedade. Vínculo. Vínculo para mim é o elemento no processo educativo que vai criar proximidade, talvez uma certa cumplicidade, e que vai possibilitar que o processo educativo ele seja profundo, intenso e que crie espaço para para uma verdade. Então, por exemplo, quando eu tenho que chamar a atenção de um aluno meu, eu sempre tenho para mim que o vínculo que eu crio com ele é o que me possibilita chamar a atenção, muitas vezes de uma maneira incisiva, sem isso ser ofensivo, claro, e de que ele entenda que aquilo que eu estou falando é para o bem do processo de desenvolvimento dele. Eu acho sempre que o vínculo ele possibilita isso, mas precisa ser real, né? Porque do mesmo jeito que esse vínculo serve para este momento, o vínculo também serve para um momento que a gente se diverte junto. Então, para mim, o vínculo tem essas duas facetas. Nós nos divertimos juntos, e isso é real, é fato. Eu me divirto com os meus alunos, com os meus estudantes, e quando eu preciso fazer uma fala que é uma fala de chamar a atenção, isso mantém as coisas alinhadas. Diálogo. Acho que diálogo é uma ferramenta. É só a gente pensar em diálogo no momento que nós estamos vivendo agora, né?
Eu acho que diálogo ele cria um comportamento, um compromisso, uma prática que é... Para ter um diálogo, eu preciso ter duas pessoas, né? Precisa ter dois sujeitos. Que é de respeito, então, para ter diálogo, eu preciso ter respeito pelo outro que fala comigo, ainda que eu discorde dele. Então, o meu processo com os meus alunos, ele precisa estar permeado para o diálogo, ainda que eu discorde do que eles façam, ainda que eu discorde do que eles acreditam, porque é nessa interação comigo dialógica que eu espero que eles aprendam que é uma maneira de estar no mundo. Criatividade. Eu acho que criatividade é um elemento importante, que serve para você, inclusive, pensar o seu próprio processo na vida, como é que você está no mundo, como é que você pensa a sua sobrevivência. Acho que é sair um pouco da caixinha, sair um pouco da maneira como a gente costuma pensar os processos, e pensar estudo, e pensar a vida, e pensar as relações. Acho que a criatividade, ela é muito importante, mas eu acho que ela está conectada com duas coisas, que é vivências oportunizar vivências com processos de aprendizagem. Se eu tivesse que escolher duas coisas, o que destrava a criatividade é vivências mais aprendizagem. Autonomia. Eu acho que a autonomia é cada vez mais o que a gente precisa buscar nos processos de educação. Eu acho que a educação no Brasil não é uma educação para autonomia. As pessoas não aprendem a estudar por elas mesmas, não aprendem a ser mais... a pensar nos seus próprios processos e se corrigir. Eu acho que existe uma dificuldade nossa hoje no mundo adulto, que é de dar autonomia para crianças e jovens para construir processos de educação que dê autonomia. Para construir autonomia, nós adultos precisamos estar num lugar que é de soltar os nossos jovens e crianças e alunos, ainda que for para eles errarem, e aí trabalhar no processo de aprendizagem a partir do que foi erro ou acerto. Dar liberdade e ser tutor dessa liberdade é uma coisa que nos dificulta. A gente tem medo, os adultos têm medo, eu acho muitas vezes, que é de construir esse caminho. Empatia. Eu acho que a empatia ela é também desafiadora, porque é o que permite a você fazer o contato que cria o vínculo que eu falei anteriormente. Então, ter empatia, e muitas vezes é uma empatia que você precisa trabalhar para que você desenvolva. Porque é isso, sendo educador, professor, você em alguns momentos vai encontrar alunos que não têm nenhuma identificação com você, que não gostam de você e que você não acha a menor graça neles, mas ter clareza disso e buscar nesse sujeito o que os aproxima, acho que precisa ser uma tarefa consciente e que isso facilita o trabalho. A empatia ela é fundamental, você precisa, inclusive, para se colocar no lugar do outro, né? Então, com as dificuldades que o seu aluno tem, fazer esse exercício de quem é esse cara, quais são as dificuldades que ele tem, pelo que ele passou, para ele estar me respondendo desse jeito ou daquele jeito. Eu acho que tem um trabalho também aí nessa dinâmica, que é de olhar para o sujeito como um sujeito a ser descoberto e ajudá-lo a se descobrir. E a empatia é fundamental nisso. Cooperação. Mais um elemento difícil, já que a gente vive numa sociedade competitiva e pouco solidária. Então para trabalhar junto neste espírito de cooperação, eu acho que vai ser um mote nos processos hoje do mundo. Então, pensando mesmo na sociedade que a gente vive, como que tá o mundo capitalista está posto, trabalhar junto em cooperação significa muitas vezes colocar a empatia e o vínculo para trabalhar a favor. Ensinar os alunos a trabalhar com isso não é fácil, porque a gente vive numa sociedade que nega isso o tempo inteiro. Então há um discurso sobre cooperação, mas a prática de cooperação muitas vezes significa você se colocar a favor do outro sem ter muitos louros.
E nós não somos estimulados a isso. Então, ajudar, estar disposto, motivado, ou motivar alguém, isso é para mim o que está dentro de cooperação. E eu acho que a gente trabalha pouco nessa lógica. Existe muito discurso e pouca prática de cooperação mesmo, no mundo. Se você pudesse dizer palavras de encorajamento a educadores iniciantes, o que você diria? Eu acho que no momento em que nós estamos vivendo, cada vez mais ser educador vai ser uma coisa muito importante. Eu acho que é o contrário do que tem se pregado. E aí eu pessoalmente tenho críticas a esse mundo dos contatos virtuais e digitais. A resposta para as nossas mazelas como humanidade não estão nas plataformas, nos aplicativos, na educação à distância e nessa parafernália tecnológica digital que tem sido vendida como o remédio para as questões da humanidade. Para mim, as questões da humanidade elas serão encaminhadas com relacionamento, com vínculo, com gente, convivendo com gente, revendo os seus valores e pensando em transformação. Eu acho que isso que eu estou dizendo vai um pouco na contramão do que a gente está vivendo agora. O que nós precisamos é de mais relacionamento humano, não de menos relacionamento humano. E aí eu queria dizer que os educadores vão ser pessoas cada vez mais importantes, porque conteúdo está na internet. Agora, mediar o conteúdo, mediar pensamento sobre esse conteúdo, é isso que tem faltado. Não tem faltado informações, as informações estão aí. O que falta é gente para ajudar a gente a se desenvolver. E o educador, para mim, tem esse papel, e eu queria ler um texto que fala um pouco sobre isso. A função social do educador. A educação é uma chave que abre a possibilidade de se transformar o homem anônimo, sem rosto, naqueles que sabe que pode escolher, que é sujeito participante de sua reflexão, da reflexão do mundo e da sua própria história, assumindo a responsabilidade dos seus atos e das mudanças que fizer acontecer. Esta chave nos permite modificar a realidade, alternando o seu rumo, provocando as rupturas necessárias e aglutinando as forças que garantem a sustentação de espaços onde o novo seja buscado, construído e refletido.